Oi, gente. Deixa eu ajeitar aqui, que a gente já tá ao vivo, né? Maravilha. O Instagram tá aqui me dizendo que tá informando. Bom, pra gente começar aí, hoje eu não vou esperar os 5 minutinhos, porque a live, hoje a gente vai mudar isso e eu vou explicar pra você por que a gente tá mudando. A live tá marcada para acontecer às 8 horas da noite. Só que eu combinei com a escritora que ia entrar um pouquinho antes para que eu pudesse ter tempo para colocar os meus colaboradores, para a gente falar sobre o minuto de leitura e a indicação dos livros. Então, para quando a escritora entrar, a gente já tá 8 horas aí no gatilho, tá? Para que a gente não comece 8 horas e só 8h30, 8h20 a escritora entre, porque as pessoas têm mandado a mensagem dizendo do horário. Eu falei, então eu vou começar antes para depois a gente pegar a escritora aí no horário certo. A Núbia já tá, que a escritora de hoje já está ciente, então a gente vai começar a live agora, tá? Mas 8 horas ela entra. Bom, para a gente começar aí, eu vou explicar para vocês o que é esse projeto Live Literária, tá? Que a gente está fazendo, é um projeto recente, praticamente é recente. Começou, se eu não me engano, tem uns 3 meses, ou até menos. E qual é o objetivo central desse projeto que eu criei? É fazer com que a divulgação de novos escritores aconteça. Então, a gente vai divulgando escritores iniciantes, escritores independentes ou não, tá? Que são aqueles escritores que publicam por plataformas independentes ou por editora. A gente já conversou com escritores de vários lugares do Brasil, a gente já trocou experiência com várias pessoas, e isso é muito bom. Então, o objetivo desse projeto é basicamente esse, é fazer com que novos escritores sejam divulgados. Até porque a gente tem muito escritor bom, tá? Nacional, que está chegando no mercado, que está publicando e que tem muita gente que não conhece. Então, que fique a dica aí para vocês que curtem escritores nacionais. É bom que a gente dê espaço, né? Eu sou escritora iniciante também. Então, eu estou aprendendo muito com eles e a gente está trocando experiências incríveis, tá bom? O projeto é basicamente esse. Se você é escritor iniciante e quer fazer uma live, quer divulgar seu trabalho, a gente conversar sobre o seu livro, me manda um direct que a gente agenda, tá? Só para constar aqui, eu só tenho agenda em outubro. Acabei de fechar aqui, é de setembro. Tá bom? Manda um direct que a gente conversa. Bom, nossa primeira oradora de hoje, claro, eu não posso deixar de falar dela, fazer a live e deixar de falar dela. É a Ilana Marquesi, que é escritora. Para quem vem acompanhando o projeto, a Ilana fez parte do projeto logo no início, a gente fez uma live sobre o livro dela. E a Ilana, além de ter sido colaboradora do meu podcast, né, logo nas primeiras temporadas, ela também super topou uma parceria com o projeto Live Literária. Então é ela quem faz os banners de divulgação, é ela quem manda para mim, faz tudo direitinho de horário. Então trabalhar com a Ilana aí desde o começo do ano tem sido muito proveitoso. Quem não conhece a Ilana Marquesi, ela é escritora publicitária. Ela escreveu um livro chamado Refleximentos. É esse aqui, ó.
Se você não viu a nossa live, assista, vale muito a pena. Refleximentos é um livro de autoajuda, é um livro de autoconhecimento, um livro super rápido e prazeroso de ler, tá? Ó, entra lá no Instagram dela, Refleximentos, ela tem mais de 10 mil seguidores, ela arrebenta, como sempre. Conhece um pouquinho do trabalho dela, porque ela é escritora publicitária, e a Ilana é multiuso, tá? Ilana Marquesi. O livro dela é Refleximentos, que nem no Instagram, tá? Ela tem o Ilana Marquesi e o Refleximentos. Ela interage mais com o Refleximentos, tá bom? Maravilha. Bom, os livros indicados de hoje, para quem viu a live da semana retrasada, a gente finalizou com 2 livros sobre história do Brasil, né? Que foram livros sensacionais, que todo mundo me mandou direct, pô, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E aí a gente finalizou na semana retrasada com História do Brasil. Quem quiser, tá, pode ouvir pelo podcast uma temporada inteira de História do Brasil. Aqui na live eu só coloquei 2, na verdade, que foram os últimos 2 livros da História do Brasil, que também vai para o podcast. Aliás, já foi até gravado. Então hoje a gente começa com 2 livros que eu terminei essa semana sobre o nazismo. Então a gente dá aí o pontapé inicial sobre livros sobre o nazismo. É um assunto impactante, são leituras chocantes, tá? Já vou adiantar logo para vocês. Leia quem realmente tem estômago, quem tem condições emocionais para saber dessas histórias. Até porque o nazismo abrange muita coisa que a gente não sabe, histórias que a gente ainda desconhece. E os livros estão aí para ajudar a gente a fazer esse mapeamento, tá? 2 livros que eu terminei essa semana. Eu vou começar por esse aqui, que é a Gestapo. Ó. A Gestapo, ela era uma polícia secreta. Eu não conhecia. Eu realmente desconhecia essa polícia, essa organização que foi a Gestapo. O que era a Gestapo? A Gestapo, ela foi uma polícia secreta de Hitler, criada para oprimir não só a população alemã, como os poloneses, os judeus, enfim, todo mundo que era contra as regras e a linha de Hitler, tá? Então, por exemplo, você estava num bar tomando a sua cerveja, comemorando alguma coisa, e aí entra uma pessoa e faz a saudação nazista, tá? Que eu nem gosto aqui, nem de pronunciar. E aí todo mundo do bar era obrigado a fazer. Só que aí tinha uma pessoa que não fazia. Essa pessoa que não fazia, ela era denunciada à Gestapo. A Gestapo ia nesse bar, pegava as testemunhas do dia, tá? No dia anterior, ia na casa dessa pessoa que não tinha feito a saudação nazista, levava para interrogatório para saber se ele era um opositor, por que ele não tinha feito, se ele era contra Hitler, o que ele tinha contra o nazismo, e geralmente esses interrogatórios vinham seguidos de tortura e sumiço. Eles sumiam com essas pessoas. O que acontece? A Gestapo começou a ficar sobrecarregada. Por quê? Eram muitas denúncias sem cabimento. Você poderia até ter testemunhas, provas de que aquela pessoa era uma opositora ao nazismo. Mas começaram a surgir mais denúncias sem fundamento. Então você tinha atrito, por exemplo, com a sua cunhada, com o seu primo, com o seu tio. E aí você fazia uma denúncia à Gestapo e falava assim, olha, eu tenho um primo que ele é contra, ele é um opositor.
vai lá na casa dele, agora que vocês vão encontrar, e prendem. E aí a Gestapo ia, através dessa denúncia falsa, prendia aquela pessoa, interrogava. Se realmente não houvesse nenhum indício de que aquela pessoa era uma opositora, a Gestapo liberava. Mas geralmente não era isso que acontecia, tá? Geralmente a Gestapo levava para interrogatório e a pessoa sumia. Vários registros no livro vem expondo esses registros de sumiço. Então a Gestapo era basicamente isso. Eu marquei aqui no livro uma parte, tá? É bem pequenininho. Na verdade, é um poema. Aliás, a live de hoje é sobre poesia, é sobre poema. E eu achei, assim, muito válido trazer isso para vocês. Por quê? Existe um poema muito conhecido, mas que pouquíssimas pessoas sabem da sua origem, tá? E a gente escuta muitos artistas citando, a gente escuta muito pessoas comentando sobre isso. E aí você fala, pô, mas de onde vem isso? Quem foi? Qual é a origem desse poema? E aí eu separei porque aqui no livro faz com que a gente conheça sobre isso, tá? Existia um líder da igreja confessante, um pastor, que após a guerra, após a queda do nazismo, ele veio a público cheio de remorso por não ter ajudado principalmente os judeus nessa opressão que era o sistema nazista, tá? E através da declaração dele, que ele fez, essa declaração virou um poema. E eu botei aqui, né? Eu marquei aqui para poder falar para vocês, porque se vocês puderem pesquisar, vale muito a pena, tá? O poema, né, a declaração que virou o poema se chama Primeiro Eles Vieram. Primeiro eles vieram buscar os socialistas, e eu não disse nada, pois não era socialista. Então eles vieram buscar os sindicalistas, e eu não disse nada, pois não era sindicalista. Depois vieram buscar os judeus, e eu não disse nada, pois não era judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Essa declaração desse líder dessa igreja virou um poema, né, que inclusive é muito utilizado nos dias de hoje, na atual realidade. E é um livro que vale muito a pena, Gestapo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, aqui tem os registros, aqui tem os mitos dessa polícia, tá? Eu não conhecia a criação, agora eu já estou a par, tá bom? Esse livro aqui vai para sorteio, então se você quiser esse livro, manda um direct lá para mim e fala, Monique, eu quero o livro Gestapo, por favor, que eu vou enviar ele para você. Mas você tem que ser a primeira pessoa a pedir, só serve a primeira pessoa, tá bom? Então, se você for lá no direct, quando eu acabar a live, eu vou lá e vou dar uma olhada. Se você tiver sido a primeira pessoa, eu vou entrar em contato com você e vou mandar o livro para você, tá bom? A segunda leitura finalizada dessa semana foi esse aqui, ó, O Desaparecimento de Joseph Mengele. Quem não ouviu histórias sobre o médico nazista que fazia experimentos humanos? Joseph Mengele era esse cara. Ele era conhecido como o Anjo da Morte. E ele atuava principalmente no campo de concentração Auschwitz, o campo de concentração mais famoso do mundo, tá? Esse livro é mais chocante, é mais impactante, porque traz narrativa
inclusive do diário dele, sobre os experimentos que ele fazia no campo de concentração. Então, se você tem estômago, se você gosta de leituras assim, eu super recomendo, tá? Esse livro aqui conta exatamente a fuga do médico para a América do Sul depois que o Hitler caiu. Então ele passa pelo Uruguai, por Buenos Aires e termina aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu estive conversando outro dia com uma pessoa que falou assim, eu lembro, ele foi achado na Praia da Urca. Ele foi achado, né, o corpo dele foi encontrado na Praia da Urca. Isso não traz no livro, tá? Isso não está explícito no livro. O livro traz realmente que ele morreu numa praia, mas não diz qual praia, tá? E conversando com essa pessoa, ela falou, eu lembro desse caso, eu lembro até hoje deles noticiarem que encontraram esse médico na Praia da Urca. Então, além disso, tá? Desse fato, ele morreu aqui no Rio de Janeiro, que ele morreu numa praia brasileira, vem contando como é esse processo de fuga dele pela América do Sul, mudando de nome, mudando de aparência, tá? E continuando a exercer a medicina clandestinamente, com parentes, acolhendo, tá? E tem um livro que se chama Filhos de Nazista. Esse livro, se vocês puderem dar uma olhada, se vocês puderem ler, se vocês puderem, enfim, um pouquinho, conta a história dos descendentes, tá? Da geração seguinte. Então, assim, você vai ver histórias sobre os filhos desses nazistas, que os pilares de Hitler, né? E Joseph Mengele era um deles. Então você tem a geração posterior de filhos, netos, bisnetos. E esse livro traz os relatos verídicos sobre a opinião dessa geração sobre eles. Então, assim, o meu avô era um nazista que fazia experimentos humanos em Auschwitz, e eu não quero fazer declarações sobre isso, porque eu sou contra, eu me esterilizei para não ter que dar seguimento a essa linhagem cruel que era o meu avô. Então é um livro muito impactante também, mas vale muito a pena. Essa parte, por que eu falei desse livro dos filhos? Porque tem uma parte aqui desse livro, logo no final, que Joseph não conhecia o filho, tá? E o filho sai da Europa para vir ao Brasil encontrar o pai. E o cara é formado em direito, é um advogado, é uma pessoa totalmente instruída, não que Joseph não fosse, tá? Mas Joseph era cruel. E aí ele fala assim, ele chega aqui no Brasil, dá de cara com o pai e questiona ele, por quê? Por que você fazia tantos experimentos humanos? Por que você fazia esse tipo de coisa? Né? Eu preciso de uma explicação, porque eu não consigo entender qual é a sua crueldade, que tamanho de crueldade é essa? E aí, ele tentando se aproximar do filho, tentando se justificar as suas atitudes dentro do campo de Auschwitz, ele fala assim, eu obedeci às ordens porque amava a Alemanha e porque era essa a política de Hitler, do nosso Hitler. Eu tinha que cumprir toda a missão, eu não tinha escolha. Eu não inventei Auschwitz, nem as câmeras de gás, muito menos os fornos crematórios. Era só uma engrenagem entre muitas outras coisas. Se alguns excessos foram cometidos, não sou responsável por eles. E aí o filho interrompe ele e fala, chega, eu vou embora, eu não quero nunca mais ver você, porque nós somos pessoas diferentes, eu não concordo com as coisas que você fez e eu não quero nunca mais olhar para você.
E o filho vai embora e logo depois Joseph acaba morto. Ele já estava bem ruim da saúde, né? Mas ele aparece morto na Praia da Urca. Eu até separei um pedaço aqui do que era feito no campo de concentração de Auschwitz, esses experimentos. Por quê? Joseph Mengele não era o único. Era um grupo composto por biólogos, dentistas, farmacêuticos. Era um grupo... Oi, meninas! Bom ver vocês. Era um grupo cruel de pessoas, sabe, que não tinham nenhum tipo de sensibilidade. Eu separei aqui, eu vou ler só um pouquinho, mas eu já adianto que é bem pesado, tá? Ele vai citando várias pessoas desse grupo. Então, o fulano implantava fetos de animais no ventre de suas cobaias humanas e as esterilizava injetando substâncias de formol em seu sistema genital. O farmacêutico ciclano roubava as próteses dentárias ainda ensanguentadas para vendê-las fora do campo. O outro ciclano inoculava tifo nos detentos, os judeus, tá? E eliminava com injeções intracardíacas de fenol. Tinha um outro que participava do grupo, injetava hormônios nos homossexuais e cometia assassinatos para estabelecer uma tipologia do esqueleto judaico. Esses experimentos não chegavam nem perto do que Joseph fazia, tá? Joseph fazia experimentos com crianças gêmeas, então saíam dos vagões aquelas crianças gêmeas, né, os gêmeos, deficientes físicos, síndrome de Down. Eu marquei aqui, mas eu não vou ler porque é muito pesado e eu acho que não é legal. Mas, se você quiser esse livro, se você tiver estômago, eu super recomendo. Tá aqui, O Desaparecimento de Joseph Mengele. Ele vai estar em sorteio, então manda lá no direct: Monique, eu quero o livro Desaparecimento de Joseph Mengele. Se você for a primeira pessoa a me mandar essa mensagem, eu vou entrar em contato com você e vou enviar o livro para você, tá? Só se você for a primeira pessoa. Se não, eu vou dar para a primeira pessoa, tá? Se você quiser, aí, Joseph Mengele. Não menos importante, não menos vucu-vucu, né? Tá aqui, ó. Terceira indicação e última. O Homem do Quarto Andar, meu livro, que foi publicado em abril. O Homem do Quarto Andar, claro que eu vou puxar sardinha para ele, que eu não sou doida. Foi publicado em abril, você consegue encontrar ele no site do Clube de Autores, ou pelo direct também. Monique, eu quero o seu livro, O Homem do Quarto Andar. Eu mando para você, tá? O Homem do Quarto Andar conta o drama de uma enfermeira que é contratada para cuidar de um homem psiquicamente adoecido. Ele tem depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Ele tem um quadro bastante grave psiquiátrico e ela é contratada para cuidar deste homem. Acontece que ao longo da narrativa ela descobre muita coisa que envolve esse personagem e que vai desencadeando um monte de coisa. Então é um drama, é um livro que eu amei escrever, tá aqui, ó, e que tem sido muito bem aceito, tá? O pessoal tem lido, o pessoal tem conversado bastante, me mandado mensagem. Então, se você quiser, me manda direct, eu envio com você. O Homem do Quarto Andar, tá bom? Maravilha!
Caramba, a gente já falou a beça, né? Daqui a pouco a Nubia tá aí. Vamos aí para o nosso minutinho de leitura. A live de hoje é poema, poesia, e eu separei aqui, não por coincidência, um livro de poema, uma coletânea, na verdade. Ó. Esses livros, né, que eu recebo de poema, de poesia, eles têm uma história muito boa, porque aqui no meu prédio eu tenho um radialista. Ele foi radialista na década de 50, 40, e ele ganhou muitos livros de muitos escritores, e são poetas da década de 50, 60, 40. Alguns livros ele me deu ainda com dedicatória. Então eu li todos, porque é inestimável o valor, né? Então eu separo para vocês para ler aqui a cada live. E hoje, não menos, por coincidência, eu separei um poema aqui. Eu vou ler rapidinho para vocês, porque ele é bem pequenininho. Se vocês quiserem esse livro, me manda direct que eu mando para vocês o livro de poema, coletâneas, tá? Saudade. Saudade nem é preciso perguntar de onde vem. Basta lembrar o sorriso e os olhos que tu tens. Saudade, palavra linda inventada para dizer: eu te quis e quero ainda, e hei de sempre te querer. Saudade, tirei de um livro que não sei porquê. Perdi, pois tudo isso que escrevo é a saudade de ti. Eu gosto muito de poema e eu gosto muito de poesia, né? As duas tem uma diferença aí, de uma coisa para outra, que já já a gente vai explicar. Então, se você gosta de poema e quer esse livro, me manda um direct que eu mando para vocês, tá bom? Maravilha! Bom, para quem não sabe, eu tenho um podcast que se chama Do Livro Não Me Livro. O podcast ele vai ao ar toda feira às 9h30 da manhã. Eu entrei aí na temporada sobre nazismo, não é por acaso que eu trouxe livros nazistas aqui de indicação para vocês, tá? A gente já teve aí temporada de José de Alencar, a gente já teve best-seller, a gente teve umas temporadas bem bacanas. E agora a gente entrou em história do Brasil e vai entrar em nazismo, na verdade, tá? Então é Do Livro Não Me Livro, você pode escutar pelos aplicativos do Spotify e da Anchor. Os dois, tá? Os episódios estão lá para vocês ouvirem. Os episódios giram em torno de 10 a 12 minutos no máximo, não são episódios longos. Do Livro Não Me Livro, tá bom? Um último colaborador aqui, um colaborador que eu esqueci. Ele vai entrar no meu podcast a partir da semana que vem, Hudson Lima, com Resenhando a História. O Hudson Lima, ele tem um canal no YouTube que se chama Resenhando a História e uma página no Instagram que é Resenhando História, sobre história do Brasil e história geral. Ele é, assim, uma graça de pessoa, faz resenha dos livros. O livro atual, na verdade, se chama O Assassinato do Arquiduque. Então, se você gosta de história, esse é o canal, tá? Ele vai estar no meu podcast também como colaborador. Vocês vão começar aí a ouvir muito sobre o Resenhando a História, tá? Meu beijo e meu abraço pro Hudson Lima, tá bom? Agora sim, queridos, a gente vai entrar aí para chamar a nossa escritora de hoje. Ela mora no Espírito Santo, é professora formada em pedagogia, escritora, tem filho e super aceitou fazer essa live com a gente. Ela escreve poesias e, para quem conhece poesia, sabe que somente uma alma sensível é capaz de escrever poesias ou poemas. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E ela fez de um jeito extraordinário, porque conseguiu me emocionar bastante.
gente olha. Não é todo mundo que lê poesia, não é todo mundo que admira poesia. Mas a Núbia Faria merece ser lida, merece ser compartilhada e indicada. A gente vai conversar com ela hoje e o seu livro A Vida em Poesia. Núbia, você está aí, querida? Deixa eu te chamar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ela vai entrar. É a primeira live dela, né? Núbia, você está aí? Ei, Monique! Deixa eu ver aqui, acho que eu convidei 2 vezes. Tudo bem, querida? Ótimo, melhor agora. Está ansiosa para sua primeira live? Com certeza, super ansiosa. Isso Não é podia muito ser bom, né? diferente. Com É o certeza. quê? Maravilhoso. Não podia ser Pe- diferente. Não podia mesmo. Primeira live sempre dá um friozinho na barriga na primeira live. Eu sempre fico com um frio na barriga toda vez que eu vou conversar com escritores. E eu tenho certeza que, principalmente para escritor de primeira live, é ainda mais angustiante, né? Ansioso, assim. Frio na barriga, ansiedade, coração batendo forte. Estamos aí. Núbia, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar. Tem muita gente Claro. que não sabe a diferença de poesia para poema, né? E as pessoas confundem muitas coisas. E eu não sei qual é a diferença de um para outro. O que é um poema? Se o que eu estou lendo é poesia. Eu não sei distinguir se o livro da Núbia é poesia. E aí eu botei uma diferença aqui que é bem básica, né? Até um pessoal lê poesia, mas realmente tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Até porque as pessoas não são adeptas a ler livros de poesias como leem, por exemplo, de um romance hot, por exemplo, né? Então, para vocês terem essa noção, para a gente começar a live, só para vocês entenderem a temática do livro da Núbia, a poesia é aquele eu lírico. Ela usa aqueles sentimentos para expor os pensamentos, para expor as angústias. E aí ela vai colocando aquilo no papel. Isso é uma poesia. Você olha uma coisa, sente e coloca aquilo para fora. Quando a gente está falando propriamente de um poema, já é um negócio, gente, já é um texto em versos. A gente tem vários exemplos de poemas, tá? Inclusive, a Núbia é uma compositora e isso eu acho que ajuda bastante a fazer poesia. Ajuda? Com certeza. Agora, você compõe pelo mesmo tempo que você escreve, ou não, ou tipo, eu só passei a parte da minha vida compondo, mas nunca quis escrever um livro de poesia. Só compõe. Como é que é isso? Olha, por enquanto eu sempre compus. Da mesma forma que eu escrevo, a poesia, eu também componho as músicas. Mas as músicas, como a gente até falou na reunião, eu estou mais na parte do gospel. Já a poesia eu escrevo diversos temas, como é o livro, né? Bem diversificado. Mas minhas músicas é mais na parte cristã. Agora, é interessante você falar essa parte cristã, porque o seu livro, ele é dividido em vários assuntos. E ele começa justamente numa parte religiosa. E a sua primeira poesia é Jesus. Sim. E aí eu acho que começa uma sequência onde tem poesias sobre Jesus, o seu amor por ele, essa imensidão que ele causa na vida, a forma que você se sente segura e sabe que você acredita nas coisas por causa dessa
dessa fé, né? Você acha que fé e religião, elas caminham juntas ou são coisas bem diferentes? Olha, são dois conceitos, né? Fé é você acreditar sem ver. Fé é a prova daquilo que não se pode ver, não se pode pegar. Religião, com o passar dos anos, foi tendo aquele mudança de contexto. Algumas pessoas confundem. Acredito que religião é aquilo que eu sigo. Eu sou católico, sou espírita, sou evangélico, mas quando nós pegamos como dentro da Bíblia, que é o que eu acredito, religião ali é definida como o que você faz, o amor ao próximo. Então, são duas temáticas diferentes. Fé é você acreditar. Religião é aquela atitude que você faz ou deixa de fazer. Não é aquilo que você segue. Religião está dentro de você. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas costumam confundir a fé com religião e às Sim. vezes isso acaba confundindo essas pessoas e elas acabam fazendo opções diferentes. O seu livro, ele por começar com a religião, ele já expõe aí um monte de coisa. A fé, que é o principal, o mais importante. O que a fé causa na sua vida, o que a fé traz na sua vida, porque a fé também é uma forma de poesia, né? A fé é uma poesia. Então você coloca aí que é um amor sem fim. Você, inclusive, cita, eu acho que trechos da Bíblia, né? Você faz uma dinâmica com trechos da Bíblia que eu, por exemplo, tinha muito tempo que eu não lia nada da Bíblia. Na verdade, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu peguei numa Bíblia. Pegou. Entendeu? Então, assim, eu falei, meu Deus, isso é um tapa na cara que eu já tô levando logo no início do livro. Logo de cara. Logo de cara a gente já tá tomando aí um tapa na cara, imagina, né? Então, para engrenar o seu livro com essa temática religiosa, você já começou muito bem. E aí você vem emendando uma outra coisa que é muito importante, que é o tempo. A importância dele, a importância do tempo na nossa caminhada. E aí você fala que você não consegue viver, é através do tempo que as coisas acontecem, que a gente envelhece, que a verdade vem à tona, que as pessoas se mostram, né? E eu acho que o tempo, a poesia que você escreveu sobre o tempo é a mais pura verdade. É através do tempo que muitas coisas acontecem. Você é uma pessoa paciente? Bastante. Você acha que tudo tem seu tempo e você não apressa nada? Ou você deixa o tempo vir no caminhar dele? Olha, eu sou ansiosa, porém, eu tenho aquela vontade de saber como vai acontecer. Porém, eu não deixo tudo acontecer, entendeu? Acredito que tudo tem seu tempo, porque tudo sempre vem à tona, nada fica encoberto para sempre. E o que eu tento é aproveitar. Porque o O tempo amanhã diz vai vir. coisa, né? O tempo diz uma coisa, o tempo mostra muita coisa, né? A gente, às vezes, acha que está sendo... Uma pessoa está sendo verdadeira, ou uma situação está acontecendo de um jeito, e, na verdade, o tempo vem e te mostra que não é aquilo. Então, esse seu poema Tempo foi sensacional. Abre os nossos olhos em diversos aspectos. Seu livro, em diversos aspectos, dá um tapa na nossa cara de um jeito assim. Foi o objetivo. Né? Como é que a gente vai falar de tempo sem falar de recomeço? A sua outra Isso aí. poesia que você emenda é exatamente essa. Como falar de tempo sem falar de recomeço? Ou como recomeçar sem ter o tempo como nosso aliado? Verdade.
E aí traz você... recomeço. Isso aí. Esse seu recomeço, essa sua poesia do recomeço, ela também coloca, expõe pra gente que quando o mundo aborrece a gente precisa dar uma pausa, respirar e recomeçar. Quando a vida não oferece, essa frase que você botou, quando a vida não oferece, é preciso recomeçar. Você já recomeçou muito na sua vida? Olha, tudo é um recomeço. Se a gente for parar para pensar. Quando você sai da infância, entra na adolescência, você já está recomeçando, é uma nova fase. Quando chega na fase adulta, quando você sai da casa dos pais, quando um casamento é um recomeço, quando chega um filho é um recomeço, quando entra na faculdade é um recomeço, são novos ciclos, novas amizades que ficam para trás, outras que chegam. Então, tudo na vida, todo mundo não tem como não recomeçar. Mas, às vezes, o difícil é quando nós estamos em meio a um ciclo e aí precisamos desse recomeço. O difícil é a gente conseguir parar algo para não, vou começar de novo porque eu peguei o caminho errado. Então, não, e mais difícil que isso é você se conscientizar disso, né? De que você exatamente. está num caminho errado e que você tem que recomeçar. E quando você fala que a tristeza ao redor nos abate e a gente precisa recomeçar, mesmo triste, a gente precisa recomeçar, mesmo diante de uma perda, a gente precisa recomeçar, mesmo sem conseguir sair da cama, porque quando você sai da cama, você já está recomeçando. Você querendo ou não, quando você sai da cama, você está recomeçando uma nova, uma oportunidade, uma chance, um dia novo, né? Então, esse recomeço diário, que eu costumo dizer que a gente não recomeça de tempo em tempo, a gente recomeça diariamente. Ontem não deu certo para fazer um negócio, então hoje eu vou fazer de novo. É um recomeço. Ontem eu não consegui estudar, ontem eu não arrumei emprego, ontem eu briguei com o meu esposo ou a minha mulher, então hoje eu vou recomeçar. Então, esse seu poema do recomeço, ele é muito bem-vindo em qualquer fase, assim. Então, não tem jeito. Tem que ler esse recomeço para ver se você dá uma sacudida. Tem muita gente que não consegue Verdade. recomeçar, né? É porque sempre que algo acontece, como você citou, né? Tristeza, quando a gente está na cama, a gente sempre tem mania de achar que é o fim, que não tem outra saída. Mas sempre tem outro recomeço. Uma outra poesia mais pra frente, onde eu digo que enquanto o coração estiver batendo, gente, tem como recomeçar. Não é o fim. Você falou um negócio aí certo. Muitas vezes a gente acha que a gente está no fim, ou que aquilo é um fim. E na verdade não é um fim, é um recomeço. É um novo E começo. você precisa, exatamente, você precisa entender que os ciclos vão, que os ciclos vêm, que nem tudo que você não consegue quer dizer propriamente que era bom para você. Então, você começar de novo, é uma oportunidade para refazer aquilo que na primeira vez não deu certo e que você vai tirar uma lição. Eu acho que o recomeço é isso, é você tirar lição daquilo que você achou que era um fim. E não é, é um começo. É aprendizagem, né? Aquilo que não deu certo ficou para aprendizagem, para a gente começar de outra forma e não tropeçar na mesma pedra. Agora, tem um poema que você escreveu também, que é sobre girassol. E eu falei para você na reunião que eu sou apaixonada por flor, eu Sim. planto, e que o girassol, ele lembra muito uma das flores que eu amo, que é a gérbera. E eu não Massa. sabia que o girassol precisava de luz do sol. Para mim, Precisa. pois é, para mim não, porque se eu não me engano, tem uma planta, uma flor, que ela não precisa. Ela
Você planta, ela nasce, sabe? E não precisa de luz solar. E eu achei que fosse o girassol. E aí, quando você coloca o girassol da luz para ele florescer, né? Tem muita gente que tem luz própria, tá? E acaba florescendo tudo ao redor, como é o caso do girassol. O girassol, ele é lindo. Aquele amarelo dele é lindo. Quando ele está plantado e dando aquela cor dele, é lindo. E ele ilumina tudo ao redor. Você acha que isso é importante numa pessoa, a luz própria? Ela tem essa consciência de que essa luz que sai de dentro dela pega ao redor ou não? Olha, acho que ser luz, para começar. Primeiro eu preciso ser luz, estar bem comigo, certo? E depois, essa luz com certeza vai incendiar. Porque ninguém acende, por exemplo, uma lamparina e esconde ela, né? Coloca embaixo da mesa, coloca embaixo da cama. A gente coloca a lamparina para ela clarear, para ela Exatamente. criar nossa visão. E nós somos assim, como tem um trecho que cita, né? Ou a gente carrega a luz do sol, ou carrega a escuridão. E aí? Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Porque tem gente que caminha na escuridão e acha que emana luz. E tem gente que não sabe que emana luz pelas ações. O que é você botar luz para fora, iluminar tudo ao seu redor? É você ser uma pessoa que pratica o bem, na minha opinião. A luz própria é quando você pratica o bem. Quando você pratica o bem, tudo ao seu redor flui, floresce que nem o girassol, né? Então, assim, é incrível esse seu poema do girassol, porque nos mostra a importância que tem da gente se conscientizar de uma luz própria. E tem muita gente que não tem essa noção, né? Tem gente que fala, ah, não, pô, eu venho da escuridão mesmo e não tô nem aí, e é isso. Você conhece muito assim? Acho que todo mundo conhece, né? Porque quando a pessoa não tem luz própria, quando a gente tem luz própria, contagia o ambiente. Mas quando não tem também, de longe você sente, né? É a energia, né? A energia pesa ali, você fica O desenergizada, clima né? fica, pesa Tudo o muda. ambiente, o clima fica pesado. É muito engraçado isso, né? Porque tudo muda. A pessoa que não tem uma luz, que não tem uma energia boa, ela quando entra no ambiente, ela carrega. E se você é uma pessoa que está aberta a energias e capta isso, ela te suga todinha. E ela vai embora feliz da vida e você fica ali, acabada. Você não consegue levantar da cama. Você fica com dor de cabeça, você não tem vontade de sair da cama, porque aquela pessoa da escuridão suga você inteiro. Isso já aconteceu com você? Ai, várias vezes, Monique. Eu vou te falar que eu sou uma pessoa assim, que eu levo muito aquilo que dizem, aquilo que falam. E o triste é que, às vezes, por exemplo, alguma coisa que a pessoa falou, porque pessoas assim, elas te ferem aqui, daí 2 minutos já feriu o outro lá e não lembra. Não se preocupa com o que fez, É com dela, quem. né? Tá ali, com É quem magoou. dela. E, infelizmente, aquilo causa um impacto na gente tão grande, que você carrega ali por dias, por semanas. E Isso é muito ruim. A gente tem que aprender a bloquear esse tipo de coisa. Porque isso. quando a gente aprende a bloquear esse tipo de coisa, essas pessoas não se aproximam, Verdade. entendeu? Então, Isso, você. Hã? construir uma barreira. Exatamente. Mas E trabalhar esse bloqueio não é fácil, não.
porque a gente não consegue saber quem é quem logo, porque as pessoas não têm placa na testa, entendeu? Só sabe depois Mas que já passou. exatamente. Mas a qualquer suspeita você vai lá e bloqueia, porque não compensa, não vale a pena. E aí, quando a gente fala, né, de luz própria, de emanar o poder do bem, a gente fala aí do espelho, que é a sua próxima poesia. Ah, sim. Tem muita gente que não tem espelho em casa, né? Será? Eu acho. Eu acho que tem Você muita gente acha? que não tem espelho em casa. Você acha, Monique? Eu acho. Eu fico doida para dar espelho assim de presente no dia, né, comemorativo, mas eu não posso dar um Não espelho. Não é a minha missão dar um queria espelho. Não posso, fazer o só um quê? espelho. Espelho. Posso. Mas Pega mal. tem muita gente que precisa de um espelho, e espelho grande, não é aquele espelhinho de banheiro, não, tá? É Aquele de espelho mão. grande. É, desse que eu gosto. A gente precisa saber o que a gente reflete no espelho. Você gosta do que você, quando você olha para o espelho, você gosta do que você vê? Amo. Isso é autoestima. Muito bom, isso é autoestima demais, gente. Amo o reflexo. Físico e emocional. Com certeza. Os Você sabe dois. que tem um ditado, eu não sei, eu vi outro dia, que fala assim: se a gente colocasse, se você se apaixonasse somente pelas coisas que vivem internamente de você, você se namoraria, você casaria com você, com tudo que você carrega dentro de você. E foi uma questão que eu falei, meu Deus, eu acho que eu não namoraria uma pessoa igual a mim. Não! Ai, meu Deus. Porque Sério? eu tenho que melhorar muito. Imagina se eu vou querer namorar uma pessoa que, sei lá, que lê mais do que. Quando namoro, eu não quero ficar com a pessoa, eu quero ficar com os meus livros. Como é que eu vou namorar uma pessoa egoísta dessa? Isso é egoísmo, né? Como é que eu vou namorar uma pessoa que, pô, cara, que é egoísta? Não dá. Não dá, você tem que ter um relacionamento, você tem que ter ali uma via de mão dupla. Uma pessoa ciumenta, não, eu não quero namorar uma pessoa ciumenta, eu sou Ah, extremamente não. ciumenta, Sério? Ah, entendeu? também não namoraria, então. Pois então assim, não é só o que você tem de bom, é o que você tem de ruim, porque você não é 100% boa. Você tem Ninguém é. 50%. Quem é? Você tem Não adianta. 50% de coisas que vão agregar o outro, mas você também tem 50% de coisas que vão sugar o outro. Se você parar para pensar, por que eu brigo com meu namorado, com meu marido? Porra, será que isso foi necessário, realmente necessário brigar por isso? Aí você se coloca, pô, então a culpa é minha porque eu fui egoísta, porque eu fui mal criada. Isso é em qualquer relação, tá? Será que eu teria uma filha que eu conseguiria por aí com o meu gênio? Eu ia matar ela, eu ia botar dentro do banheiro, ia trancar a minha filha Ai, e meu ela só ia Deus. sair de lá. Porque filho é o espelho, né? É o reflexo da gente. Sim, sempre digo Tu é isso. mãe, você Criança sabe disso. é uma página em branco que vai se preenchendo com aquilo que você vai colocando para fora. Não, filho é o seguinte, o filho é aquele rascunho que ficou dentro da gaveta, que um dia toma vida e que vai jogando tudo na tua cara. Entendeu? O filho é isso, é o teu reflexo, não adianta. Se você é mal criado, ele vai vir mal criada 3 vezes. Se você é geniosa, vem geniosa 3 vezes. Eu sei porque minhas irmãs têm, todas elas têm filhos. E eu fico rindo.
porque são crianças que jogam na cara delas o que elas mesmas fazem, entendeu? E não tem reação. Então é um reflexo, é um espelho, né? A gente precisa ser exemplo, né? Naquilo que você não é exemplo, você não pode cobrar. Filho é um negócio muito sério, assim. Ainda mais hoje em dia. Você tem filho ou filha? Filho, tem um filho. Quantos anos? Tá com 5 anos. 5 anos? Tá uma delícia. Espera, vamos esperar até os 14? Até os Vai, 12? vai continuar assim. Vai continuar assim, tem que ser Deus. Ah, vamos esperar até os 12, 14. Aí a gente volta a conversar. Pode Vamos ser? esperar, vai continuar no mesmo caminho. Ai, meu Deus. Quando a gente Segue fala do sim. espelho, hã? Tenho fé que vai continuar nesse mesmo caminho. Olha lá, hein? Olha lá. Nem tudo que a gente planeja se concretiza. Mas minha mãe diz que se você foi uma boa filha, você terá bons filhos. Ah, Se você excelente. foi, então perfeito, tá no caminho certo, não vai ter trabalho. Tá. Minha mãe aprontou bastante, aí ela me teve, aí ela pagou os pecados dela, Pagou o entendeu? pecado. Ai, Deus. Prepara então. Você foi boa. Você tem irmãos, irmãs, ou é só você? Tenho. Não, somos em 4. Tem 2 irmãs e um irmão. Eles têm filhos? Olha, uma tem 2 e a outra tem uma. E é tranquilo? Não é espelho, não? Olha, são todos muito bons, tá? Posso te falar que todos meus sobrinhos, meus filhos são Deu abençoados. Graças a sorte, Deus. né? Veio na sorte, que bom, né? Quando a gente Pois fala de eu. espelho, a gente fala também de silêncio, né? Porque Ah, quando a sim. gente olha no espelho, a gente precisa de silêncio para a gente se avaliar. E a sua poesia de silêncio, ela desperta. Quando a gente lê, ela desperta. Porque o silêncio, ele muitas vezes é a resposta para muita coisa. Dizem que a pessoa que tem a mente muito barulhenta, ela externamente é silenciosa. Então, se você reparar uma pessoa que é muito quieta, quase não fala, não sei o quê, não sei o quê, é que a mente dela tá ali trabalhando barulhento. Você acredita nisso ou não? Ou isso é balela? Eu acho que não pode ser generalizado, né? Acho que vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é silencioso nos 2 ângulos, tem outro que já é bagunçado nos dois, e tem gente que realmente quieta por Você acha fora, mas a que mente. você acha que às vezes dizer as palavras às vezes nem sempre são necessárias, né? De vez em quando a gente precisa dar um silêncio na pessoa, a gente precisa deixar a pessoa pensar no que ela fez através do nosso silêncio. Você acredita nisso? Ou você é daquela que fala mesmo e acabou? Não, olha, na verdade eu sou aquela que pensa muito antes de falar. Então, eu acredito assim, que é melhor você ficar em silêncio do que falar e se arrepender. Porque as palavras, depois que foram ditas, você não recupera mais. Já foi. Então você não é impulsiva. No meio de uma discussão, tu não fala, tu fica ali tu prefere o silêncio. Fico em silêncio, saio, não respondo. Depois, quando passou, então a gente senta e conversa como adultos. Mas discutir, gritar, não é comigo, não. Existem algumas situações que o silêncio ele é extremamente importante, porque não adianta, não, não tem palavra que vá fazer com que a pessoa sinta ou enxergue aquilo que você está sentindo. Então, eu acho que o silêncio, às vezes, realmente diz muita coisa. E isso no seu poema ficou muito desperta a gente.
Porque muitas vezes a gente não silencia. A gente quer falar, discutir, acusar, julgar. E a gente não se mantém no silêncio. E isso acaba destruindo muita coisa. Porque palavras, elas destroem. Assim como o silêncio, né? Então, essa Tem que sua... saber usar. Essa... Hã? Tem que saber usar, né, no momento certo. Tanto palavras quanto tem a hora de falar, tem a hora de ficar em silêncio, tem o momento de ouvir. Então, você tem que saber usar cada um. Porque também aquelas pessoas às vezes, que Exatamente. ficam em silêncio, mas aquele silêncio prolongado que você fica, o que aconteceu? Eu não estou entendendo, o que eu fiz? E, na verdade, você não fez nada. Então, tu tem que E o saber. silêncio incomoda, né? O silêncio incomoda, ele machuca mais do que palavras, eu acho. Muito, Eu acho, muito mais. porque quando a pessoa se silencia, é porque ela cansou, é porque ela não aguenta mais, é porque aquela pessoa tá ali, ela não quer mais aquilo, então ela silencia. Isso dói, né? Isso machuca Sim. mais do que qualquer outra palavra, qualquer outra coisa. Então, o silêncio é muito importante. Eu gosto muito de silêncio. Apesar de falar pra caramba, eu falo pra caramba. Mas Se deixar, eu falo aqui 3 dias direto. Sou geminiana, né? olha, Então, eu falo, não quero nem saber. Agora, a gente passa do silêncio para o sonho, né? Que é a sua outra temática do livro de poesia. A importância do sonho na nossa vida. Você já concluiu, concretizou, realizou algum sonho na sua vida? vários, vários. Esse livro foi um sonho, né? A gente está aqui Você é hoje muito nessa live, novinha, né? será? Mais ou Você, eu menos. te perguntei porque você é muito novinha, 25 anos. Você é uma menina nova, entendeu? Você poderia Menina, não ter realizado por enquanto, mas você falou que você já realizou muitos. Aliás, a construção do seu livro, a publicação do seu livro, é um mérito exclusivo seu, é um sonho que realmente você concretizou, realizou, com só a gente muito sabe que êxito. não é Hã? fácil, né? Às vezes pegar ele bonitinho na mão, né? A gente não sabe o que passou por trás, porque o processo é longo. Ser mãe era um sonho? Nossa, era o meu maior sonho. Sério? Você sempre Sério. quis ser mãe? Olha, eu vou te falar que criança, desde pequena, eu só gostava de brincar com aquelas bonecas bebê, sabe? Ficava ali colocando nome das crianças, imagina, brincando de ser mãe. O nome do meu filho eu escolhi com 13 anos. Quer dizer, você já veio para ser mãe, né, cara? Já tem vocação para isso, né? Olha, Engraçado, tem gente que eu nunca quis ser mãe. Eu nem nunca brinquei de boneca fingindo que era mãe. olha, Nunca, nunca, assim, varia eu muito, cresci, né? eu Cada cresci um falando tem que pois é, não foi um sonho, não, nunca esteve nos meus planos ser mãe. Aham. E não me arrependo, tá? Que Continuo bom, não querendo ser mãe. não querendo. Tem Sim, gente que não consegue, né? Falar, não, é mãe, não cuida. E tem gente que sonha em ser mãe e não exatamente. consegue, né? É E triste. aí, Aí eu acho que nessa sua poesia dos sonhos, ela tem essa balança, a importância do sonho na nossa vida. Tem muita gente na sua idade que ainda não conseguiu realizar nenhum sonho. E tem muita gente que chega na minha idade e também não conseguiu realizar nenhum sonho. Você tem muitos sonhos ainda para realizar. sim, eu acho que é tudo no tempo certo, entende? Porque talvez a gente olhe uma pessoa que realizou tal sonho aos 15 anos, mas só vive até os 18. É E muito outro que louco isso. realizou, entende? Então a vida, gente, é um oceano. É um oceano, exatamente. Que é outra poesia sua que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, sim.
Agora, quando a gente não tem como falar de sonhos realizados ou não realizados, se a gente não falar sobre a nossa caminhada, né? A nossa estrada. Você coloca isso no seu livro de um jeito muito analógico, que é o nosso caminhar. Que a gente, durante todo o nosso caminhar, a gente encontra pessoas que são verdadeiras e pessoas que são falsas. Circunstâncias que nos fazem crescer e amadurecer, a transformar, porque a gente está sempre em evolução, né? A gente está aqui para evoluir. E durante toda essa caminhada, a gente encontra tanto obstáculos, quanto a gente encontra pessoas que nos ajudam a superar esses obstáculos. E essa sua poesia na estrada fica muito explícito isso. Você já encontrou muita gente assim que teve vontade de jogar do outro lado? Passa muita gente, né, Monique, na nossa vida. Se a gente parar para pensar, eu digo, é uma corrida, né? A vida é uma estrada, a gente está naquela corrida e a gente passa por alguns, uns ficam para trás, a gente passa por outros vão além de nós. Alguns ficam com a gente, outros vão. A gente acaba perdendo muita gente no nosso caminhar, mas a gente também ganha muita gente no nosso caminhar, né? A gente acaba conhecendo muita gente que nos ajudam, a gente enfrenta muitas barreiras. Quantas dificuldades a gente já não enfrentou? Você falou para mim um dia na reunião, né, do seu filho. Isso foi uma barreira, um muro que você precisou escalar, que você precisou superar para evoluir, para crescer, para amadurecer. Isso, né, no seu caminhar, você precisou passar por isso. E essa sua poesia, essa forma de se expressar na poesia, isso fica muito claro. As nossas barreiras, as nossas dificuldades, o nosso desenvolvimento e, principalmente, quem a gente deixa caminhar com a gente. Você deixa qualquer pessoa caminhar com você? Na verdade, eu sou muito difícil, Monique. Vou te falar que para conseguir caminhar do meu lado não é fácil, entendeu? Não sou aquela pessoa que se vive rodeada de amigos, que às vezes só de olhar para uma pessoa você já fica imaginando, né? Então, como tu falou, a gente já vem carregando aquela bagagem, a gente já sabe, lida com muitas coisas no decorrer da vida. Então, para ser esse meu amigo, para caminhar lado a lado, são poucos. As pessoas costumam dizer, né, e a gente por experiência própria, que toda vez que a gente errar um joelho, a gente coloca uma mertiolate e segue em diante. E quando a gente encontra novamente uma pedra no caminho, a gente desvia dessa pedra para a gente não machucar o joelho de novo. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que cai, se machuca de novo, e as pessoas estão ali de mãos dadas querendo ajudar e as pessoas não se ajudam. É fácil reconhecer que você precisa de ajuda no seu caminhar? Ou não? Ou você simplesmente é o caminho sozinha, pode deixar. Olha, depende muito da situação. Porque, às vezes, por exemplo, qualquer coisa que eu preciso, dentro da família, meu marido, é uma coisa. Mas, às vezes, quando a gente precisa de uma ajuda externa, acho que é muito mais difícil você conseguir falar. Às vezes, coisas pequenas, porque não é só coisas muito grandes, né? Coisas pequenininhas, às vezes, que a gente precisa de uma ajuda, algo tão simples, mas o problema é aquele orgulho que você fica de admitir que está precisando ser ajudado. Então, às vezes, acaba Esse é o sendo mais aquela difícil, pessoa né? enxerga. É a parte mais Esse é, difícil. esse é o mais difícil. A pessoa se conscientizar de que ela precisa de ajuda e de que ela precisa Precisa. pedir ajuda. Às vezes a pessoa até sabe que ela precisa de ajuda, mas ela não pede ajuda. E isso dificulta todo o percurso da estrada aí, da vida que ela tem para levar. Então ela não consegue evoluir porque você não vai caminhar sozinha.
Você precisa caminhar sempre com alguém do seu lado, te ajudando, te apoiando, te aconselhando. Muitas E vezes saber essas escolher. pessoas. Exatamente. Você precisa, você não adianta, você não vai caminhar sozinha, nunca. E do mesmo jeito que você não caminha sozinha, você não se levanta sozinho. Tem sempre alguém para te ajudar é, é, a te levantar, né? Então, o negócio de caminhar essa estrada aí da vida sozinha e achando que não precisa de ajuda, esquece, querida, você ainda vai cair muito nesse percurso aí. Todo mundo cai. O problema é que às vezes pessoas caminham com pessoas erradas. Então chega um ponto da vida que prefere seguir sozinho, acreditando que todo mundo vai ser igual. E é aí que a Exatamente. gente entra. Quando a gente fala desse caminhar, a gente fala de vida, né? Porque uma coisa está ligada à outra. E você, no seu livro, poesia, você vai unindo todas essas chaves que eu achei sensacional. Então, a gente passa da estrada que a gente caminha, né, para a vida. Você sabe que quando eu li essa sua poesia, eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha acabado de sair do hospital Ah, e eu tive Covid, eu fiquei muito mal, muito debilitada. E não foi por acaso ter chamado você para fazer essa live de poesia. Porque quando eu li essa poesia Vida, né, que é o quanto respirar, o quanto amanhecer é importante, é uma dádiva. E eu estou te falando, é uma dádiva, é um privilégio você poder respirar e principalmente você ter quem te ama. São coisas que a gente não valoriza. A gente acha que respirar é uma coisa que a gente faz que nem andar. Gente, andar, respirar, ter gente que nos ame é uma dádiva da vida. E isso ficou muito claro quando eu li no seu poema, que eu fiquei muito emocionada. foi. Então, e muita gente não reconhece, né? Acha que é Eu acho que isso. só quando a gente passa por algo muito grande, quando perde, ou quando quase perde alguém, ou nós mesmos, que foi o seu caso, é que a gente para pensar e dá valor. É o que nós falamos na terça, né? Pessoas gastando milhões aí em aparelhos respiratórios. E nós temos o ar aqui que é de graça, gente. A gente pode respirar. Estamos aqui respirando à vontade. Nesse momento, quantos estão aí entubados? É E só quando você muito, passa. sim, é muito, chega a ser irônico, chega a ser uma poesia de mau gosto. As pessoas que têm muito dinheiro gastar muito dinheiro para respirar e a gente que não tem muito dinheiro ou quase nada, ou pessoas abaixo de nós financeiramente, em questão de status social, qualquer coisa, qualquer pessoa que tenha condições de pagar para um aparelho para poder respirar, é que se dá conta do quanto essas coisas são simples e do quanto respirar é uma dádiva. Você, cara, eu lembro que eu fiquei sem andar, e aí eu falei assim, meu Deus, eu semana passada estava andando, por que que eu não estou conseguindo andar agora? E você fala assim, você senta, você fala, meu Deus, por que que eu não valorizei cada passo? Não, quando eu voltar para casa, a primeira coisa que eu vou fazer é caminhar no quarteirão todo dia, que a gente não valoriza, Não. entendeu? A gente Nós não só damos valoriza. valor quando já temos. Exatamente. Então, assim, a gente, de pessoas precisarem me dar banho numa cama e eu não valorizar, por exemplo, é, a minha autossuficiência de tomar um banho. São coisas que a gente vai vendo e a sua poesia vai trazendo à tona, né? Inspirar a mãe, cara, o primeiro sol que eu peguei depois que eu saí do hospital, eu comecei a chorar, eu falei, graças a Deus eu tô Imagina. pegando sol. E as pessoas reclamam do sol. Ai, porque o sol tá quente. Ai, porque eu fico com calor. Ai, porque eu Reclama do fico tranquilo. sol, reclama da É, chuva.
E aí, como reclamam da chuva, como reclamam do tempo nublado, que reclamam de não sei o quê. E você vai acumulando essas coisas até que a vida pega e joga tudo em cima de você. E você não dá Dá uma conta, sacudida. tá? Porque quando ela cobra a conta, você não dá conta, você não consegue pagar, entendeu? Eu falo isso por experiência própria. Então, tudo hoje em dia na minha vida depois do hospital é poesia. Então, o seu livro veio assim no No colo momento, certo, no no momento momento certo, certo. Ai, que bom. no momento certo. Eu falei, No não, momento nada é por certo, acaso. pessoa certa. Não, nada. Nada é coincidência. Nada é por acaso. Bom, tem uma outra poesia. Você tem duas poesias nesse livro que foram sonhos, né? Quais foram? É essa. A vida É a vida teve uma... e sonho, que nós Ah, falamos. e o sonho, A vida. sonho, né? Eu lembro de você ter mencionado, mas eu não tinha anotado qual. Você Eram fala. músicas, e quando eu estava escrevendo um livro, que eu pensei nesses temas, eu vi que as canções, as músicas eram poesias que iam ficar muito boas no livro. Então eu encaixei as duas músicas no livro. Você juntou ali e ficou muito bom Juntei mesmo. o útil ao Você, agradável. você fala muito sobre o amor, né? Aliás, poesia é amor, não é? Principal. Depende também, né? Eu acho que poesia depende do poeta. Existem poesias muito sofridas, né? Você vê que aquele poeta sofreu muito para colocar aquilo ali. Ao contrário de você que fala muito sobre amor. Amor do lado positivo, porque isso também, o amor tem um lado negativo. Tem, com E certeza. você já sofreu por amor? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já sofreu em algum momento. Mas não sofro mais. Não sofre mais? Isso é muito Não bom, sofro gente. Qual é mais. o segredo de não sofrer mais por amor? Fala, pelo amor de Deus. Se amar. Isso aí. Se amar e saber que você é amado. É porque eu acho que para você amar uma pessoa, você precisa se amar. Você precisa se conscientizar de que o primeiro amor ele vem de você. Você não pode Só dar para consegue. uma pessoa uma coisa que você não tem. Exatamente. Só pode oferecer aquilo que você está cheio. É como nós já Exatamente. falamos sobre escuridão. A pessoa que não tem, que está naquela escuridão dentro de si, que não tem nada de bom dentro de si, como é que ela vai dar algo bom se não Como é tem? que ela vai dar alguma coisa de útil, de vantajoso para uma outra pessoa, né? Faz mal, faz mal. E aí é que acontecem os relacionamentos tóxicos, né? Que a gente escuta, que a Exatamente. gente vê, né? Que a gente conhece sempre alguém que tem um relacionamento tóxico. Ou é a amiga, ou é a prima, ou é o vizinho. A gente sempre tem por causa de pessoas assim. Você já teve em algum relacionamento tóxico, abusivo, alguma coisa? Ou você sempre deu muita sorte, sempre foi muito de boa? Não, já tive. Tóxico sim, mas sim na adolescência. Mas ficou assim como lição, entendeu? Aí hoje, graças a Deus, tem o oposto disso. Que bom, né? Isso é muito bom, Graças porque a a Deus. gente atrai aquilo que a gente emite. Então, se você está colocando para fora coisas boas, você vai atrair coisas boas Vai sempre. sair coisa Isso é boa. a lei do retorno, não tem jeito, entendeu? Exatamente. Nesse poema você levanta algumas questões bem polêmicas que eu marquei aqui. Eu Ah, falei, sim. não, a gente vai ter que falar Ixi, sobre isso, senão não tem graça, é pô. agora. É agora que o bicho vai pegar. E aí você coloca a primeira questão política, que quando Vamos o lá. povo ama o seu governo, ele não passa fome. Isso Contrário, aí, não. eu acreditar que isso é uma analogia só para rimar. Ou você acredita nisso? Sim, deixa eu achar aqui. Na verdade, é o contrário, né? Quando o
governo ama o seu povo não passa fome. É uma coisa, uma mãe conseguiria ficar numa mesa, se fartar com um banquete, enquanto o filho do lado chora de fome? Jamais conseguiria, né? Uma mãe que é mãe de verdade, ela passa fome para poder alimentar o seu filho, né? Isso que a gente vê. Então é o que eu acredito. É uma falta, assim, como eu cito muito no livro, né? O amor é a solução para todos os problemas do mundo. Tudo. Seja no quesito político, seja na família, no relacionamento, na amizade, no que for. Amor é a chave para todos os problemas. Então, às vezes, é o que nós vemos. O governo, não vou entrar aqui em determinado partido político, não vou colocar mais polêmica. Mas é uma situação assim, do Brasil, do mundo, e é algo que vem muito tempo, não é uma coisa de ontem. Quantos brasileiros, quantas pessoas do mundo, né? Na África, por exemplo, quantas pessoas passam fome. Então, enquanto isso, outros estão se fartando. Isso é falta de amor. Essa aí é uma questão que você levantou na sua poesia, e isso, eu acho que isso vai de cada pessoa, né? Você expôs ali da melhor maneira que você podia. Eu posso não concordar, mas eu respeito em número, gênero e grau, entendeu? A sua poesia. Eu quero levá-la como uma forma de elogia para a rima, só isso. A gente fugindo dessa primeira questão que você botou aí, que você levantou política, você botou uma outra polêmica também, que eu falei, não, a gente tem que conversar sobre isso, que é isso? Vamos lá. Que é a traição num relacionamento. Você acha que mesmo que a paixão acabe, você dentro do seu relacionamento com amor, você ainda acha que não há traição? Você acha realmente que a fidelidade ela é mútua o tempo inteiro? Você acha isso? Acho que deveria ser. Porque ninguém entra num relacionamento com a intenção de ser trocado, ser traído. Todo mundo... O primeiro passo, quando diz você está no relacionamento, é o quê? A primeira coisa que você espera é o respeito, é a fidelidade. Mas, às vezes, claro que isso sempre acontece. Então, o meu lema de vida é: nada pode ser generalizado. Porque cada caso é um caso. Então, acho que vem muito assim, o que levou aquela pessoa a cometer aquele erro? O que levou a fazer aquilo? Então, você acha que a traição ela é perdoável? Ela é aquele erro perdoável? Olha, eu acho só quem passa por isso para saber. Eu acho assim, tudo na vida tem perdão, eu acredito. Não tem nada que não possa ser perdoado. Mas aí eu acho que vai de casal para casal. Porque eu não sei o que você passa dentro da sua casa, você não sabe o que eu passo na minha. Então eu acho que vai de cada um. Eu acho que esse é um assunto que muitas pessoas, para muitas pessoas, isso ainda é um tabu muito grande. Porque tem muita gente que não acredita na traição, né? Meu marido, meu namorado, ele não me trai, ele é muito fiel e acredita naquilo. Então a minha esposa é muito fiel, ela não me trai, coloco minha mão no fogo pela minha mulher, pelo meu marido. E na verdade não é isso, né? Ao meu ver, eu acho que todo relacionamento ele é falho. A gente não entra num relacionamento querendo trair ou querendo se separar. Até porque quando a gente ingressa e embarca num relacionamento, a gente só vê coisas boas. É na convivência que a gente consegue enxergar os pontos fracos, os pontos menores, as falhas e os defeitos. Não adianta, você está no auge da sua paixão e você está super apaixonada por aquele homem e você só vê coisas boas nele, porque ele é gentil, porque ele é carinhoso, porque ele me dá presente, porque ele é bom de cama, porque não sei o quê. E aí quando você entra, embarca ali naquele relacionamento da convivência, você fala, porra, cara é relaxado, cara. E aí começam aqueles
conflitos, que fazem com que canse. Quando você cansa, né, dos tiques daquela pessoa, das manias daquela pessoa, das inconcordâncias com aquela pessoa, você acaba... Aí a paixão faz assim, ó. Bum. Quando a paixão some, se você está naquele relacionamento, você ama aquela pessoa, sobra aquele amor que vira com o tempo companheirismo. Isso não quer dizer que não haja traição, que não haja a possibilidade de uma terceira pessoa no relacionamento. Até porque a traição, ela é uma escolha. Você escolhe trair. A traição não acontece. Eu estava num barzinho, esperando a minha esposa no salão, sem querer tropecei numa amante. Isso não acontece. Você escolhe. É que nem um crime, é premeditado. Você tá ali, você sentiu atração sexual por uma outra pessoa, você foi pra cama com outra pessoa e você volta para casa beijando a sua esposa ou beijando o seu marido e vai pra cama com a sua esposa, com o seu marido depois. Então, assim, são coisas que para mim são imperdoáveis. Entendeu? Você não quer que o seu marido passe a tarde toda com a sua mãe, dizendo que está trabalhando, e à noite ele vai para a cama com você, sendo que ele já... Então, assim, são coisas que não entram. Então, você não tropeça. Não, posso pensar. Exatamente, você não tropeça numa amante. É tudo premeditado. E a traição, ela não acontece uma vez. Ela é consecutiva. Porque o cara ou a mulher, isso é para os dois, tá? Isso é para os dois. Sim. Porque tem muita mulher que trai. Tem muita mulher que é danada. E ela vai falar assim, não descobriu, eu tenho as certezas, né, de que ela não vai descobrir ou que ele não vai descobrir, porque eu já sei quais são as desculpas, então eu vou trair de novo. E aí começa a fazer um cardápio de amantes, né? Isso é uma escolha. Exatamente. Você opta por isso, você escolhe isso. Você não tropeça numa amante. Né? Então, eu não perdoaria. Eu devo ter sido traída, mas eu nunca soube. E por quê? Entendeu? Porque se eu soubesse, o negócio não ia fluir. Mas muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas acham que não são traídas, muitas pessoas acreditam que os companheiros são fiéis. Isso também é uma escolha da pessoa. Sim. Né? Então, quando eu faço aí um levantamento dos meus relacionamentos, eu tenho certeza hoje que eu não fui traída. Mas a minha consciência está tranquila. Entendeu? Eu tinha que dar naquele relacionamento. Entendeu? Então eu fiz o que eu tinha que fazer naquele relacionamento. E é isso, e vamos embora para outro, porque é para frente que... Eu já vi casos, é o quê? Eu já vi casos onde a esposa traiu o marido e logo depois, quando encontrou com o marido, a primeira coisa que ele fez foi confessar. Foi falar o que fez. Então, tipo assim, ok, se arrependeu. Aí vai do outro perdoar ou não. Mas tem gente que engana, que, pessoas, às vezes, que você olha e fala, sério? Fica em relacionamentos durante anos e não pesa a consciência. Eu tenho medo. Eu tenho medo de gente assim. Exatamente. Essa parte o quê? É essa parte que eu me refiro no livro. Quando aquela traição já se torna algo sacana. Entende? A pessoa, o que ela faz? Ela te engana, ela te trai, ela mente para você, e quando vê, você está envolvida num ciclo vicioso, e quando você se dá conta, a única pessoa que sofre é você. Mais ninguém. Exato. Porque aquela pessoa que engana, que mente, ela vai enganar e vai mentir para outras pessoas. Entendeu? Então, você que acreditou que
né? Você que eu tô falando assim, a pessoa que acreditou e Sim. que investiu naquele relacionamento, ela sempre se ferra, não tem jeito. Não. Agora, nesse mesmo poema, você levantou uma terceira questão, que é o amor Esse de é polêmico. pais com filhos como empecilhos. Sim. Você tem vontade de ter mais filho? Oi? Tenho. Você Não tem? agora, mas pretendo. Você sabe que o que eu mais vejo na internet, por exemplo, quando eu vou divulgar meu livro, são mães que engravidaram muito cedo e que os filhos, veem os filhos realmente como empecilhos. Porque querem ir para um baile funk da vida, querem sair para um não sei o quê, e aí acaba sobrando para os pais, né? Que são os avós. É o que eu ia Né? falar. Então, A você criança, acha que essa relação de pai e filho, assim, mãe e filho, eles são realmente empecilhos? Você acha que isso se desprende com o tempo? Ou não, o filho vai estar sempre ali, infernizando? tem muitos pais que veem os filhos como empecilho. Aquele empecilho que entrou na vida. E é uma coisa que eu sempre digo. Quando eu engravidei do meu filho, eu estava na metade da minha primeira faculdade. E todo mundo dizia, agora você vai parar. Você não vai conseguir. E eu levava meu filho para a sala de aula e amamentava ele na sala de aula. Eu ia fazer um trabalho, era com meu filho no braço e com o outro estudando. E eu sempre dizia, ele não é empecilho, ele é o meu incentivo. É É isso para aí. ele que eu estou fazendo isso. Mas Quando você sabe foi, que isso é maturidade, né? sim. Porque o que eu vejo muito é os filhos ficam com os pais, com os avós a semana inteira e os pais estão trabalhando. Fim de semana, querem sair. O casal querem sair com os amigos, querem sair e os filhos em casa com os avós. Os pais não têm aquela vontade, aquele desejo de ficar com o filho. Eu sempre digo, vou deixar meu... As pessoas dizem, né? Vou deixar o filho com a avó para eu poder descansar. Eu falo, mas ninguém nunca diz, vou deixar meu marido com a mãe dele para eu poder descansar um pouco. Isso você não É isso ouve. aí. É mais ou menos isso aí, né? Caminho. Agora, isso é muito interessante porque realmente foi aquilo que a gente falou. Tem gente que não nasceu para ser mãe. Então, acaba vivendo uma vida achando que o filho é empecilho, que o filho só traz problema, só porque traz gasto, porque fica doente toda hora, porque tem que trabalhar para deixar um babá. Então, assim, eu não julgo, mas eu acho que tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que planejar. Porque a criança não tem culpa se você não nasceu para ser mãe, e tá essa culpa na criança, né? Porque você acaba transformando essa criança num ser humano cheio de problemas. E aí, consertar esse ser humano vai sair mais caro ainda e vai te dar mais dor de cabeça ainda. Então, se você quer ser mãe, planeje, porque filho realmente não é empecilho. Não, mas depende da forma que você enxerga o seu filho. O filho não é empecilho. A não ser que você transforme ele nisso, que você coloque ele como seu empecilho. Porque nós temos que abrir mão. Maternidade para a gente abrir mão de muita coisa. Você ficar com seu filho doente em casa, é ali que você vai ficar. Como a gente já falou, né? Criança nasce uma página em branco. Então, quando ela cresce sentindo aquele empecilho, sentindo que está atrapalhando a vida da mãe, gente, isso é muito triste. É isso aí. Agora, a gente conversou dessa hoje, né? A gente conversou Bastante mais já. na reunião. Caramba, a gente conversou muito. Isso é muito bom, né? Porque a Tá conversa rendendo. fluiu bastante, rendeu bastante. Tá rendendo. Agora, Virar. para a gente finalizar um pouquinho, já entrar aí na finalização da nossa live, você botou seus últimos poemas direcionados à solidão.
Sim. A empatia, ao perdão, ao abandono. E eu acho que essa sua poesia, eu acho que é uma das mais sensíveis no livro, porque isso expõe exatamente os seus sentimentos. A gente precisa conhecer você para saber que você passou por essa transição de empatia, de abandono ao mesmo tempo, de perdão, de solidão. E é uma transição difícil, acho que para todo mundo. Quando você é abandonado, quando você é subjugado, quando você precisa perdoar, quando você precisa ter empatia quando você é abandonado, e saber que isso tudo vai passar. Isso que foi o mais incrível. Assim, tipo, vai passar, passa. Tudo. Porque Tremeu a gente aí? escuta. Agora eu não estava te ouvindo. Essa sua, essa sua última poesia sobre o perdão e o abandono, você passou por essa transição, né? Isso fica muito claro na poesia. Eu não precisava te conhecer para saber disso, não. Porque foi a poesia mais sensível, mais intensa do livro, foi essa. Que você passa por essa transição de abandono, de perdão, de empatia, e sabendo, convicta de que isso tudo ia passar. É difícil, né? Olha, acho que na hora ninguém nunca pensa, vai passar, vai passar. Mas depois que passou, então aí você pode levantar e falar para quem está nessa situação, né? Pode dizer que vai passar. Às É vezes, porque quando dói, o tempo ele fica mais lento, né? Então a gente acha que vai passar. Que essas a gente acha que a, sensações que a gente tem, exatamente, a gente acha que não vai passar. a gente acha que a dor é eterna. Quando a gente está ali sentindo, a gente acha que aquilo é eterno, vai doer para sempre. Mas, como eu cito nos anteriores, ontem feridas, hoje cicatrizes. Cicatriza. Vai. A gente aí a gente tem que reler a poesia do tempo, que fala exatamente sobre isso. O tempo tem o seu Exatamente. tempo, o tempo tem o seu tempo. E as feridas cicatrizam, elas passam, as sensações de abandono, de rejeição, elas vêm caminhando junto com o perdão que a gente precisa fornecer diante daquele que nos subjuga. Essa sua poesia foi incrível, foi uma das melhores, assim. E logo no final, porque ela já finaliza Aham. assim, com vai passar. É tipo, toma um tapa na sua cara, corta, porque isso tudo passa. Tá doendo pra caramba, mas vai passar. Relaxa um pouco. Primeiro joga, primeiro joga as bombas, né? Primeiro mostra, apresenta as feridas, depois a cura. É isso aí, depois a cura. E tudo cura, né? Tudo passa. Esse que é o interessante de viver. Tudo cura, tudo passa. Bom, a gente falou aí quase 40 minutos. Foi coisa dessa. Para a gente Bastante. finalizar, bastante coisa. Eu quero saber o que você está lendo. Você está lendo algum livro? Tô lendo, deixa eu procurar aqui na prateleira. Tô lendo, não sei se dá pra ver, A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Muito bom, recomendo. Romance é romance, né? Melhor poeta esse romance. Mas romance total. Agora, qual foi o último livro que você leu? O último que eu li foi o Para Sempre. Esse aqui já é mais antigo, mas foi agora que eu li. Para Sempre, da Alison Noel. Eu não conheço. É escritora nacional ou não? Não, internacional. Eu não conheço esse livro. É romance também, né? Tem, também, tem romance também, mas esse é mais sobrenatural. Agora, o seu livro, a gente pode comprar onde? Aonde que ele está disponível?
A Vida em Olha, Poesia, né? isso. Ele ainda está na fase da pré-venda, está terminando a pré-venda. Ele está no site da editora Sina, minha editora. O link está aqui na minha bio, minha biografia do Instagram. Vai entrar no meu perfil que está lá o link, A Vida em Poesia, no site da editora Sina. Disponível. E você tem previsão aí de publicar mais livros para frente? Olha, meu próximo livro já encerrei e pretendendo, se tudo caminhar certo, se Deus quiser, ser lançado no ano que vem, agora em 2022, o próximo. E tem nome? Você pode dizer o nome ou não? Posso. Eterna Culpa, é um drama, tá bom? E, na verdade, vai ser uma saga de 4 volumes. E o primeiro já Eita! tem Vai que vir muita acompanhar. coisa boa por aí. Eu vou porque eu adoro histórias dramáticas, suspense, eu adoro Ah, essas você era coisas. Então, minha. eu quero. Então, o Vou seu mandar para livro você. está na editora Sina, né? Isso, doutora Sina. Eu vou Só entrar marcar a aí no meu editora, Instagram. eu vou marcar a editora depois da live. Ah, E sim. para Instagram, fala qual é o seu Instagram. É Núbia Faria. Núbia.faria. Aí lá tem o link para o pessoal ir direto para o seu livro, né? Exatamente. É A logo na Vida em biografia que Poesia. tá o exatamente. Perfeito. Querida, você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque se deixar, eu falo aqui uma semana. Você quer acrescentar Nós já alguma falamos coisa? muito, né? Já falamos bastante, né? Queria te agradecer, Monique. Agradecer essa oportunidade, foi bom agradecer esse convite. Fiquei muito feliz, foi muito bom falar com você. Falar que você é uma pessoa que emana luz. Muito bom. Muito obrigada. Eu é que agradeço por você ter aceitado o convite. É sempre bom conhecer escritores nacionais, principalmente a galera que está chegando no mercado agora, que precisa de espaço. Eu sei disso porque eu sou escritora iniciante. Então, a gente aprende mesmo na primeira publicação, a gente só aprende quando a gente mete a cara. Então, divulgue Exatamente. o seu livro, porque ele vale a pena ser lido. Existem muitos poetas no Brasil que precisam ser lidos e as pessoas precisam aprender a apreciar a poesia, porque elas ainda não se deram conta, mas a vida é uma poesia. Tudo ao seu redor é poesia. Até o chiclete que você mastiga é poético. Pensa nisso, hein? Querida, Tá certinha. muitíssimo obrigada. Eu adorei conversar com você. Eu vou, essa live vai ficar no meu Instagram, mas eu vou passar para a Núbia também. Quem quiser, segue ela lá no Instagram dela, fala sobre o livro, pergunta se você tiver pergunta, vai lá no Instagram dela, que ela está esperando para interagir com vocês. Tá bom? Núbia, querida, um beijo enorme, muito obrigada. Eu que agradeço, Monique. E a gente vai se falando, tá bom? Sim, até a próxima. Até a Obrigada. próxima. Deixa eu ver agora como é que eu tiro você. Acho que é você que tem que sair daí. Eu tenho que sair, né? Vou sair, ó. Eu acho. Beijo, então, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Tchau, tchau. Aí, a primeira live dela saiu muito bem, né? Ó, não se esqueçam, tá em sorteio. Se você quiser, são 2 livros do nazismo. Ó, vai lá no meu direct, já falei deles no início da live. Vocês querendo, direct, Monique, que eu quero o livro X que eu envio para você, se você for a primeira pessoa a ter mandado, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Os números ficaram oscilando, eu achei ótimo. Muita gente entrou, muita gente saiu, muita gente acompanhou. Então, Rebequinha chegou agora. Um beijo para a Rebequinha, que ela sempre assiste a live quando dá, né? A live vai ficar gravada no meu Instagram, no IGVT, tá?
E muitíssimo obrigada. Daqui a 15 dias a gente volta com outro escritor, um escritor de suspense, tá? Tá tudo lá no meu Instagram, os Vucu estão no meu Instagram. É só aparecer por lá e dar uma olhada, tá bom? Quero muito, muito, muito agradecer vocês. Bibi, meu amor, um beijo. Que bom que você gostou. Eu acho ótimo você ter gostado, ter interagido. Obrigada, tá? Gente, beijo, fui. Terça-feira tem podcast História do Brasil. Daqui a 15 dias tem live literária de novo. O Homem do Quarto Andar. E tem um monte de coisa. E mais projetos e projetos e projetos. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Obrigada. Ai, agora vamos desligar isso. Como sempre, eu apanho para desligar isso.